Seja muito bem-vinda à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre açúcar. Sabe aquela vontade maluca de comer doce? Como que a gente pode reduzir isso? Como que a gente pode comer doce sem prejudicar o nosso emagrecimento? Então a aula de hoje é para as formiguinhas de plantão. Se você se considera essa formiguinha aí, fica aqui na aula de hoje, nós vamos te dar dicas de como você pode controlar a vontade de doce e como que você pode comer o doce sem ele prejudicar o teu emagrecimento, porque a gente não quer que você coloque o açúcar como um vilão mortal na sua vida que você nunca mais possa consumir. A ideia é consumir o doce de forma estratégica. Beleza? Combinado? Aproveita que tá chegando a Páscoa aí. Vamos nessa, vamos conversar com a nossa nutricionista, porque quando a gente fala de alimentação, a gente tem que falar com quem é especialista nisso, por isso que a gente sempre traz aqui a Nutri do Fit Home, a Aline. Vou ver se ela já entrou. E antes da nossa Nutri entrar aí na live, quero saber de vocês. Qual que é o teu maior BO, assim? Tipo, meu problema é o salgado. Ah, não, meu problema é o doce. Fala aí pra mim, qual que é a tua pedra no sapato na hora do emagrecimento? É o doce ou o salgado? É bem legal quando a gente fala sobre açúcar, sobre doce, porque eu nunca fui uma pessoa muito formiga, assim. Nunca, nossa, morri por doce, sabe? Então, eu sempre tento me colocar, por exemplo, na pele da minha mãe, que tá me assistindo aí. Minha mãe, louca por doce, come doce todos os dias. E aí eu sempre tento pensar como se fosse uma pessoa igual a minha mãe, que é apaixonada por doce. Então, todas as estratégias que a gente passa aqui é pensando em pessoas como a minha mãe, malucas por doce, que precisam desse docinho todos os dias, tá? E é isso que eu pedi pra Nutri separar hoje. Pedi assim pra nossa Nutri: Aline, prepara pra gente dicas de como que nossas alunas podem substituir o doce e de como as nossas alunas elas podem comer o doce sem prejudicar esse processo de emagrecimento. Então vai ser muito legal a gente conversar sobre isso aqui. Fechou? Combinado? Deixa eu ver se a nossa Nutri entrou para poder convidar. Vai se apresentando aí, hein, galera? Bora. Opa! Boa noite. Boa noite, tudo bom, pessoal? Tudo certo. E aí, Aline, que você trouxe pra gente hoje? Olha, Mari, vai ser muito legal, porque a gente começa a pensar em falar uma coisa e a gente fala outra e faz boom na cabeça de todo mundo, né? Eu vi o que você estava falando e não é só da sua mãe, a nossa família toda foi criada assim, né? Então, todas as festas de aniversário sempre tem uma mesa de doce depois. Então, eu queria começar a falar da infância. Então, quem aqui escreve aí, eu nunca. Quem aqui, só se nunca ouviu, tá? Nunca ouviu a mãe falar. E as crianças da África, você vai deixar toda essa comida no seu prato? É. E se você comer tudo, filho, eu vou te dar uma sobremesa. Então, a sobremesa virou barganha das crianças. Então, a criança come além do que ela quer, do que ela tem vontade, e ainda vai ganhar uma sobremesa, né? Então ela acaba comendo aquilo como uma recompensa. Então o doce virou recompensa aí na nossa infância, né? Tô Desde falando muito muito cedo. alto? Não, tá tranquilo. Tá. Então a gente começa desde a infância a não saber diferenciar fome de saciedade. Será que eu realmente estou com fome? Será que eu realmente estou cheia? Será que eu realmente quero aquele doce? Fora que tem as questões emocionais que também podem envolver, né, Mari? Então, quando a gente, desde a infância, recebe esse estímulo de sempre vai ter uma sobremesa depois do almoço, Se é, se é, comportar, te dou um doce. se você se comportar, gente, você vai poder comprar, não sei como chama hoje, né? Mas na nossa época era o gelinho, o chup-chup que a vizinha fazia. Se você. Então, sempre o doce foi sempre uma recompensa para as pessoas. Então, a gente aprendeu a não saber realmente o que é fome e saciedade. Um dos testes que eu falo para os meus pacientes fazer, para começar a saber se é fome e saciedade, é
Você tá com fome? Você comeria um ovo cozido agora? Ah, não, eu acho que dá para esperar chegar em casa. Então, talvez não seja fome, talvez seja ansiedade, talvez seja alguma outra coisa. E o que que acontece, Mari? Quando a gente começa a comer, e, e muitas pessoas esquecem do primeiro passo da alimentação, que é a mastigação. Então, se a gente deixa de mastigar, a gente come em 10 minutos, come assistindo televisão, come indo. Eu já vi gente comendo no carro, almoçando mesmo, prato, garfo, faca, comendo no carro. Talvez foi a forma que a pessoa encontrou naquele dia, mas se isso se torna rotineiro, a gente vai atrapalhar a liberação, a sinalização dos hormônios para o nosso corpo. Então, quando a gente começa a mastigar, primeiro que a digestão começa na boca. E aí o nosso corpo começa avisar a partir do estômago, né? Vai liberar a grelina, que é aquele hormônio que está ligado, né? À fome, A a sociedade. fome, a fome. Quando você tá com fome, quer comer o ovo cozido, por exemplo, a grelina que está avisando, ó, eu acho que já deu tempo para a gente comer de verdade. E aí vai liberar, vai avisar o pâncreas que vai aumentar a liberação de insulina, vai avisar o nosso tecido adiposo que vai liberar a leptina e vai falar pro nosso hipotálamo, pode parar de comer. Já tem insulina, ela já tá comendo, já tem um tempo que ela tá comendo, esse tempo para ele é 15 minutos, tá, gente? Por isso que a mastigação é importante. Então, já pode parar de comer, libera a leptina e fala, ai, tô cheio. E aí a gente começa a entender o que que é saciação e saciedade. Saciação, Mari, como o próprio nome diz no nome, ação, é aquele hormônio que vai fazer eu ter a ação de parar de comer. Não, não precisa servir mais, eu já tô cheia. E a saciedade é aquele tempo que você tem para sentir fome de novo. Então, por exemplo, a feijoada, quanto tempo depois você vai sentir fome? Porque você comeu alimentos com alto valor energético. E normalmente quando a gente come feijoada, a gente acaba também exagerando porque não é rotineiro, né? Então a gente acaba comendo bastante. E o que que a gente tem, o que que os estudos têm mostrado, Mário, que a gente tem de diferente? Desde a infância, a gente não está aprendendo o que é fome e saciedade, está comendo porque tem que comer, senão vai apanhar. Muitas pessoas colocavam chinelo na mesa para falar: se você não comer, você vai apanhar. Então a pessoa perdeu esses estímulos. E aí a gente vem para a fome hedônica, que é aquela fome do prazer. Então a gente vai, tem um momento estressante, ai, não abri o meu slide, fiquei nervosa, deu tudo errado aqui nessa live. Aí acaba a live, eu vou e pego um chocolate. Vou liberar dopamina. Então eu começo a dar um sinal para o meu corpo que toda vez que acontece uma coisa errada, eu tenho uma liberação de dopamina. É o que acontece com os slogans, né? Então, você passa na frente de uma Sodier, você passa na frente de uma Cacau Show, você vê o símbolo da Coca-Cola, ele já começa a te dar esse start no seu cérebro, já começa a te falar, olha, eu acho que você podia pegar, né? Quem sabe? É aquela frase, eu mereço. E aí, nesses momentos que vem aquele eu mereço, porque eu acostumei o meu corpo, eu dei para ele, em um momento de muito estresse, o doce como minha dopamina. Então, aí realmente as pessoas elas acabam fazendo essa troca que a gente chama de fome emocional, né? Então a gente começa a sugerir: será que se você pode pensar em outra coisa antes de comer? Eu sei que eu estou muito nervosa e só o chocolate vai me acalmar. A terapia ajuda muito nisso. Os estudos mostraram que o mindful eating, ou seja, quando eu presto atenção no que eu estou comendo, eu aumento os meus hormônios que me dão saciedade, que é a leptina. Então, gente, quando a gente fala, não é. Os estudos estão comprovando através de imagens mesmo, né? Estudos de imagens em humanos. Quando você presta atenção, quando você mastiga, você tem mais saciação, você tem mais saciedade, ou seja, eu vou demorar um tempo maior para sentir fome de novo. Outra coisa que pode me ajudar a não sentir tanta vontade de doce é ter uma alimentação equilibrada. Então, comer fibra, comer bastante proteína, né? Que são esses alimentos que demoram para digerir. Então, eu vou ter uma saciedade, né?
por um tempo adequado. Porque se eu como rápido uma coisa, dali 1 hora, eu tenho vontade de comer de novo. E aí eu falo, ah, não, mas eu acabei de almoçar, aí eu pego um pacotinho de pipoca doce. Não, pego um outro doce, pego um brigadeiro. Não, é só meia barra de chocolate. Ah, eu vou deixar meia barra, vou terminar de comer a barra. E isso que as pessoas confundem com compulsão, Mari. Compulsão alimentar é um transtorno alimentar. Ele tem que ser tratado com uma equipe multidisciplinar. Então, com psicólogo, com psiquiatra, com nutricionista. Compulsão alimentar, a pessoa às vezes nem sabe que comeu. Então, é um distúrbio alimentar que ele precisa ser tratado. Poucas pessoas têm. Isso que a gente tem, quando eu vejo a barra de chocolate, eu como a barra de chocolate. Isso que você tem é você não saber diferenciar a fome de verdade com a fome emocional. É isso que você fez, você acostumou o seu corpo, você está dando mais start para o seu corpo de liberação de dopamina, de liberação de prazer. E é uma delícia o chocolate. Eu estou dando o exemplo do chocolate porque é o mais comum para todo mundo, mas eu acho que está todo mundo pegando, né, Mari? E o Sim. que acontece? A gente ficou habituado a comer mais do que devia desde a infância, porque tem que comer tudo. Tem países que as crianças têm que ser obesas. Eu já vi muitos documentários na minha vida, esse eu nem consegui terminar de ver. Então, que as mães elas torturavam a criança para a criança chorar e ela dar mais comida, porque a criança saudável ela tinha que ser obesa mesmo. Né? Hoje em dia não, né? Muitas vezes você vê ainda falar, olha, cadê a dobrinha da criança? A dobrinha da criança é assim que ela é saudável. Então ainda tem essa ligação. Também tem ligação com o poder antigamente, né? Então só as mulheres mais bonitas é as que tinham mais comida na mesa, quer dizer que o pai é rico, então eram essas que casavam. Então a gente tem toda uma ligação assim histórica e de criação ainda sobre a obesidade. E como a gente não sabe, perde esse nosso sinal de fome e de saciedade, a gente acaba comendo mais do que deve, a gente aumenta o nosso tecido adiposo. Aumentando o nosso tecido adiposo, Mari, a gente vai ter um tecido adiposo que a gente chama de tecido endócrino. Porque ele pode. Eu só estou olhando a minha cola, tá? É muito hormônio para eu lembrar. Por que que a gente fala que as pessoas obesas, elas são inflamadas? Porque esse tecido endócrino vai aumentar a inflamação do corpo, vai aumentar a liberação das citocinas inflamatórias. Então, os obesos são pessoas que têm uma inflamação de baixo grau, crônica. É diferente de eu sofri um acidente, eu estou inflamado, estou com infecção de garganta, é uma infecção aguda, por exemplo. Eles estão sempre inflamados, tá? E o que que acontece com esse tecido endócrino, né? Ele é um tecido muito maior, ele é um tecido que ajuda em armazenamento também de mais energia, e ele também vai ter uma resistência à insulina, vai diminuir a nossa percepção da saciação, então vai. Ou os estudos ainda não souberam dizer se o meu receptor de que tá ok a leptina no hipotálamo tá ok, ou se eu não estou produzindo leptina suficiente, ainda não consegue diferenciar. Então, a pessoa, ela passa a sentir fome, fome de verdade, porque ela tem um tecido gorduroso maior, esse tecido já é endócrino, aumenta a resistência à insulina, me deixa inflamado, e aquele hormônio que vai me falar, não, já tá bom, pode parar de comer, ele não tem essa resposta. E os estudos de imagem mostraram que o campo inibitório no nosso corpo, no cérebro dessas pessoas, está mais diminuído, e o campo que está mais ativo Excitatório. é o excitatório. Você é maravilhosa. Então, realmente, a pessoa fala: eu estou com fome, eu preciso daquilo, eu vou comer aquilo. Resumindo, Não, vou dar uma eu não sei se eu, recapitulada aqui. eu não sei se eu fugi muito do assunto. Ó, vou recapitular tudo que a gente tá falando aqui, tudo que essa aula que a Aline deu aqui. Vamos lá. De forma mais Mais direta. simples. Galera, todo mundo tem vontade de comer doce. É Sim, normal. Você não tá compulsiva por isso.
Primeiro ponto. Você não tem uma compulsão alimentar até que você seja diagnosticada por um profissional, tá? Então vamos parar de usar essa palavra, pelo amor de Deus. Segundo ponto. Todo mundo tem vontade de comer doce. Porém, nós temos vontade, mais vontade em momentos específicos. Por exemplo, quem aqui, quando chega depois de um dia estressante em casa, tem vontade de comer uma fruta? Ninguém tem vontade de comer uma fruta. Você Ah, tá vou abrir uma jaca e estressada, comer. você tá cansada, você vai pra barra de chocolate ou pro seu doce preferido. Beleza? Por quê? Porque o nosso cérebro, eu sempre falo isso pra vocês, nosso cérebro ele é preguiçoso e ele quer prazer rápido, energia rápida. Eu tô com baixa energia, eu tô cansada, estressada. Qual é a forma mais rápida de você ter energia? Alimentos que têm muito açúcar. Açúcar dá energia muito rápido. Então, automaticamente, teu cérebro manda, vai comer doce. Eu preciso de doce, eu preciso de doce, eu preciso de doce. E você vai comer doce. E só É um um parênteses, Mari. condicionamento. Não tem ninguém viciado É, em açúcar, gente. esquece Vício também. também é doença. É. Não tem clínica de reabilitação para quem come açúcar. É realmente, é porque, como eu falei, tem a dopamina, me dá prazer e eu quero cada vez mais, mas não tem ninguém viciado em açúcar, tá? É outra coisa que a gente também precisa parar de falar. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Tô com uma vontade maluca de comer doce. Primeira coisa, tá cansada? Puta, tô cansada. Então, beleza. Então, vamos tentar comer outra coisa? Vamos identificar o que é essa vontade louca de comer doce. Se você tiver realmente com uma vontade louca de comer doce e você não conseguiu dar nome nenhum para isso, vai lá e come teu doce. Seja feliz. Se você identificou que não, é algum sentimento, é um cansaço, é uma ansiedade, é uma tristeza, é um vazio existencial, vamos tentar outra coisa? Vamos fazer um exercício naquele momento? Então você já sabe que fim de tarde é o momento que você mais tem vontade de comer doce. Vamos pôr uma refeição, um lanche intermediário ali? Vamos colocar um treino naquela hora? Vamos colocar um hobby? Naquela hora você vai fazer alguma coisa que você gosta muito, nem que seja jogar no celular, entendeu? Vamos dar dopamina pro teu cérebro de uma outra forma, que não seja o doce. Por que que a gente tá falando isso? Por que que eu acho essa live essencial? Essa live do açúcar e do doce, ela é essencial porque a gente tem que sempre colocar numa balança o que eu quero e o que eu consigo. Eu quero muito ser magra, eu quero muito secar minha barriga, eu quero muito perder minha barriga. Beleza. Você consegue controlar a tua vontade de comer doce? Porque dá pra você ter uma barriga chapada comendo doce, mas não sem equilíbrio, não sem ter consciência e não sem comer de forma estratégica. Então, se você tem consciência que o doce é muito importante para você e para tua vida, então vamos baixar um pouco as expectativas, pelo menos na velocidade do emagrecimento, do inchaço abdominal, e vamos ser felizes também, porque comer é maravilhoso, deixa a gente feliz. Então é só uma questão de expectativa e realidade, o que eu quero e o que eu consigo. Porque senão a gente vai entrar, você entra num processo de emagrecimento, tá feliz da vida. Aí o primeiro dia que você come doce, você se sente culpada e a primeira coisa que você faz é chutar tudo pro lado e falar eu não consigo, eu não aguento, eu preciso muito de doce. Calma, continua comendo teu doce, mas começa a colocar outras coisas na sua rotina, tá? A gente não é contra o açúcar, a gente não faz uma passeata, o açúcar é o vilão, pelo amor de Deus. Não, não. A gente só quer ensinar para vocês que é normal a gente recorrer ao açúcar quando a gente está cansada, quando a gente está estressada, quando a gente está ansiosa, triste. Aquele descontar sentimentos em doce. É normal. Cérebro sem energia, forma rápida de conseguir energia, açúcar. Ele manda você comer açúcar. Quem tem que controlar o cérebro é você, não é o cérebro que te controla. Então, o tempo inteiro, o processo de emagrecimento nada mais é do que um autoconhecimento. É você conhecer seu cérebro e dominar teu cérebro. Ele não pode te vencer. Tem dias que ele vai te vencer e tá tudo bem, mas não pode ser todos os dias. Você tem que ser consciente, você tem que ser um ser pensante.
tá? Beleza? Então, é só um panorama aí comportamental com relação à vontade de comer doce, porque às vezes a gente leva uma carga muito pesada pra gente, falando que a gente é viciado em doce, que a gente precisa do doce e não é nada disso, tá? Todo mundo tem vontade de comer doce, tá tudo bem. Sim, A gente só vai tentar ressignificar um pouquinho essa vontade. Vamos sim. aprofundar mais. Vamos ter mais controle das nossas ações. Fechou? Bora aí, Aline. E Desculpa as, o parênteses. Não, é sempre bom, porque às vezes eu forço um pouco no técnico e aí elas gostam quando você resume. O que eu sempre falo para os meus pacientes é: vamos organizar o seu emagrecimento, vamos começar à noite. Por que de noite, Mário? Porque se eu não durmo bem, eu atrapalho toda a liberação hormonal durante todo o resto do dia. Sim. Então eu falo para eles, gente, o último ônibus da melatonina passa às 10 horas da noite. Se você não tiver deitado esse horário, a não ser que seja por um trabalho, você está diminuindo a sua produção de melatonina. Aí eu atrapalho a liberação de GH, atrapalho a liberação do cortisol, atrapalho a liberação da leptina também, que é o que vai me dar saciedade. Então a gente precisa fazer higiene do sono. Higiene do sono é diminuir a luz, ter sempre luz amarela, já ficar mais calminho, mais quietinho e deitar, porque a gente precisa diminuir essa luz para poder começar a aumentar a liberação de melatonina, melhorando o meu sono, vai melhorar minha atividade física, vai melhorar minha fome e saciedade. O que a gente pode fazer? Como a Mari falou, olha, sempre de tarde eu quero comer um doce. Então, eu vejo com o paciente o que ele está comendo durante o dia todo. E a gente melhora a quantidade de fibra em alguns momentos, e a quantidade de proteína e vai adequar. Às vezes, você não está fazendo o almoço adequado, às vezes você não fez o café da manhã adequado, às vezes você deixa de jantar, porque depois das 6 eu não posso mais comer nada, e aí de manhã toma só um shot e come meia tapioca no almoço, e de tarde desconta tudo. O seu corpo está precisando de energia. Ele fala, minha filha, eu preciso sobreviver. O cérebro só se alimenta de carboidrato, né? A maior parte da energia dele é o carboidrato. Então, a gente precisa melhorar o nosso consumo de fibras, de proteína, melhorar o nosso sono. Mari, mesmo assim, já estou fazendo tudo isso, já estou mais regrada na atividade física e eu ainda tenho vontade. Como eu te disse, desde a infância a gente recebe esse estímulo de comer. Então, é um hábito que a gente vai criar. Então, a gente também tem que esperar esse tempo do nosso corpo, né? Para se habituar ao seu novo hábito. Então, talvez, olha, eu tentei ficar sem o doce uma semana, isso não fez, eu não conseguia pensar em outra coisa. Então, vamos trocar o doce? Não trocar o doce. Talvez a gente usar o doce fit, por exemplo. Então, fazer algumas receitas fit. Por quê? Elas são calóricas, né? Às vezes tem a mesma caloria de um bolo normal. Só que ela tem um pouco mais de fibra, com isso tem um pouco mais de vitamina e mineral, tem uma quantidade, uma dose aí mais de uma gordurinha boa, né? Não vai ser gordura saturada, nada que você vai comer do normal. E aí você vai conseguir ter uma saciedade melhor. Mas na semana da TPM eu não estou conseguindo. Na semana da TPM, você, você sabe que quer comer chocolate? Eu vou comer aquela quantidade por dia de chocolate. Nas Sim, outras nossa, semanas que eu não tenho tanto, eu fico sem. Então a gente leva um tempo para acostumar, mas acostuma. é muito legal isso. E agora a gente entra numa parte bem prática, assim, Aline, que eu já vou soltar uma metralhadora de perguntas aqui. Primeira coisa, a Páscoa tá aí. Hum, Primeiro ponto. Devo me obrigar a comer chocolate amargo? ele, Peguei, hein? ele é mais saudável, né? Porque ele é mais antioxidante, vai ter a liberação dos flavonoides, mas eu não gosto de jeito nenhum. Você vai comer uma quantidade menor. Você precisa comer. Mário, eu vou te devolver a pergunta. Você precisa comer o ovo todo quando você ganha de uma vez? Cara, isso. Aquelas começam a chorar, né? Terapia. Não, mas assim, isso é uma coisa que eu Teve uma aprendi. vez! Isso é uma coisa que eu aprendi muito recente e eu fico tentando lembrar como eu era na infância, assim.
Eu sempre fui muito gulosa. E é meu isso, tipo, muito gulosa. E eu não conseguia abrir um chocolate e guardar ele, comer só dois quadradinhos, ou uma barrinha, uma fileirinha. O meu irmão, o Fê, não. O Fê sempre comeu uma barrinha e ele guardava o resto. E aí é bizarro isso, né? Como veio de mim, assim, e que só depois estudando e querendo emagrecer e querendo melhorar a qualidade da minha vida, que eu comecei a me reeducar nisso. Então é engraçado que hoje em dia, até aquelas barrinhas pequenas, eu como metade e outro dia eu como outra metade. Mas assim, eu jamais, gente, eu juro, eu jamais achei que eu ia conseguir fazer isso. Tipo, se a Aline me perguntasse isso há alguns anos atrás, eu ia falar, ué, mas é óbvio que tem que comer até o fim. Tipo, porque era o meu costume, era um hábito meu, eu comia até o fim. Caixa de bis era, filha, era numa sentada, era um filme, uma caixa de bis. Ovo de Páscoa era uma sentada, abriu o ovo, no mínimo metade ia. Hoje em dia não. Hoje em dia até, o Arthur estava me lembrando outro dia que o ano passado, lá no escritório do Fit Home, a gente abriu um alpino. Eles abriram um alpino e teve feriado, teve um monte de coisa. E eles ficaram quase 2 meses sem ir no presencial trabalhar. E eles voltaram depois de 2 meses e tava lá o alpino. E eles falaram: Meu Deus, Mari! E eu já cheguei a jogar fora chocolate que estraga. Eu tô contando isso só porque, assim, eu jamais achei que eu ia ser essa pessoa. Tipo, jamais. Eu achei que eu ia abrir o ovo e comer o ovo todo pra sempre. Eu jamais achei que eu ia conseguir mudar isso, sabe? Hoje em dia eu tenho plena consciência e eu tenho pleno controle disso. Mas demorou. É um processo. Sim, É tipo, a meu, gente precisa criar esse novo é hábito, comer né? um pedacinho e guardar, minha filha. Tipo, põe em um lugar que você esquece que tem, entendeu? Tipo, É, é maturidade para eu real. aprender a ser controlada, eu já pedi pro Fê guardar para mim em um lugar É. que Gente, eu a não gente tem, sabia. tem que jogar com A as gente, armas que a gente tem. outra estratégia que você tem em casa é nutri de materno infantil, a criança vai lá obesa. Aí a mãe fala: "Ah, mas é porque ele não consegue ficar sem o traquinas". Mas a criança que foi no mercado comprar o traquinas, É, também não quando conta. ela abre o armário, ela vê uma fruta ou ela vê um industrializado? Então, para de ter isso em casa, diminui. Quando você realmente quiser comer, eu vou lá na Cacau Show, compro aquelas drajazinhas e deixo separado que é para comer uma por dia. São 30 gramas por dia. Eu falo também para os pacientes, o chocolate, deixa ele no congelador, porque você vai pôr na boca, vai demorar um tempo aí para ele derreter, e aí você vai curtindo, vai apreciando esse momento. Então Ó, tem foi muito paciente que legal fala, isso, eu hein? preciso muito de bolo. Nossa, Aline, eu amo bolo de aniversário. Então, você vai no aniversário, você vai comer o bolo de aniversário, mas você vai sentar, não vai estar conversando com ninguém. Come aquele bolo com prazer, É. Mas foi muito legal isso né? que você falou, hein? Que a galera já pode pegar aí. Gente, 30 gramas por dia. É, De são preferência, 30. chocolate amargo, tudo bem. Eu Sim. odeio chocolate amargo. Come o leite, não tem problema. Aquelas que julgadora. Desculpa, eu vou julgar muito, mas não vai comer o branco. É que eu não É, gosto de porque o chocolate branco nem é branco. chocolate. Eu não Ele é gosto, manteiga do mas cacau. nossa, mano. Eu super não gosto de chocolate branco. Eu Tipo, também não. Eu não gosto. sempre gostei E o muito do amargo. chocolate preto tem muita estamina e eu não posso comer. E eu fico assim, meu Deus, Ai, Felipe, tira da minha eu tô frente. curtindo muito essa parte das dicas aí. O que mais que a gente pode dar de dica? Nós temos algumas receitas fit que realmente são saudáveis, né? Então, o que que eu tenho de preconceito com receita fit? Eles Brigadeiro de começam a banana não colocar, é brigadeiro. não, é banana com cacau, É mas eles banana com começam a colocar muito edulcorante, Mari. Eles começam xilitol, eritritol e farinha de linhaça e farinha de amêndoa. E isso pro intestino, já que eu sou uma nutri de intestino, meu Deus, é uma bomba pro intestino, né? Isso irrita muito o intestino. Então, só prestar atenção às vezes na quantidade. Então, olha, Aline, então o que que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a fazer trocas. Eu tomo café com açúcar, com 2 colheres. Vou para uma semana com uma semana com meia. Não consegui ficar.
Então a gente vai pro adoçante. Ai, Aline, eu preciso muito comer aquele doce, não sei das quantas. Vê se tem uma opção lá, diet dele. Às vezes a pessoa não é tão saudável quanto a gente acha, mas às vezes a gelatina já vai suprir esse paladar do doce. Então pega uma gelatina diet e faça. Que é o oposto do doce? O amargo. Então, algumas pessoas tomando cafezinho já diminui essa vontade de comer o doce. Ou eu acabei de almoçar e jantar, já vou escovar meu dente. Que aí você não vai querer sujar a boca de novo. É uma outra estratégia. Se você for fazer um bolo, por exemplo, tenta diminuir a quantidade do açúcar. Tenta usar o leite desnatado, que vai ter menos caloria. Se você colocar uma farinha integral, vai ser melhor, porque vai ter a fibra, né? Então, fazendo essas pequenas trocas, já vai ser um super ganho. Ah, Aline, mas tem 300 calorias esse também, mas esse tem fibra e esse não tem não tem gordura saturada, Não é? né? Que Gente, vai aumentar a minha isso é saciedade. massa também, que aqui no Fit Home a gente não conta calorias, tá, gente? A gente vê em É, qualidade nutricional, é o que você põe pra dentro do corpo. Matemática não vai te dar trazer saúde. porque contar caloria tem um monte de aplicativo aí que seria Exato. fácil, né? A gente só coloca o e come, ah, eu tenho que comer 1.000, tô comendo 1.000, mas o que que tá acontecendo que eu não consigo emagrecer? Tem uma questão enorme que o profissional que vai conseguir te auxiliar nessa questão. Quanto que é 30 gramas? É isso aqui, aquela que tá presa nisso, né? Aquilo Quatro assim? quadradinhos. Sabe aquele talento pequenininho? 30 gramas. Não. Ah, tá, sabe, sei. Talento. Nossa, desenterrou esse. Bora. Ah, e aí, uma coisa legal que você começou a falar aí, Aline, que eu acho que é bacana, que eu sempre falo com as alunas também, tomar cuidado com as substituições. Tem muito Uhum. doce fit sendo vendido como saudável, que na verdade não é saudável. E tem muito doce muito alimento industrializado com açúcares escondido. Sim, Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? muito cuidado. Por quê? O que que as empresas fazem, Mari? Sabe quando a gente fala muito lá no grupo, né? Se tem número, se tem letra estranha, cuidado que é um ultraprocessado. Então, por isso que as meninas já estão até habituadas, elas mandam foto já com a Eu tabela imagino. nutricional e os ingredientes. Porque não adianta mandar só a capa para mim, eu falo, mostra atrás, eu quero ver o que tem. Porque as indústrias, né, pelo marketing, eles botam os outros nomes de açúcares, né? Porque o açúcar é carboidrato, maltodestrina, e aí a gente acaba não sabendo, não tem açúcar não, ó. Isso aqui não tem açúcar. Mas tá lá o safadinho escondido com outro nome. Tem mais de 100 nomes, né? O- Se for contar com É. número e letra diferente. Muito legal. E aí, a Aline montou para as alunas, depois a gente vai disponibilizar lá no grupo, né, Aline? Sim, Um material, uma imagem com alguns nomes comuns que aparecem nas embalagens por aí, que é açúcar. Então, além de açúcar, quando você for pegar algum alimento industrializado para consumir, dá uma olhadinha nesse material que a Nutri vai mandar para vocês hoje, para ver se tem o açúcar escondido. Então são apelidos, codinomes para açúcar. Só para vocês saberem, tá? Para a gente não ser mais enganada ou então para a gente não ser mais, meu Deus, eu achei que eu estava indo bem e não tá. Tipo, eu comia iogurte grego achando que estava arrasando e aquilo uhum. tá cheio de açúcar escondido, né? Então, toma cuidado com isso. Aí depois a Aline montou e manda pra vocês lá, que tá muito legal. Sim. Eu A gente tem a tâmara também, que todo mundo usa muito, Mari, que é uma frutinha eu que é doce, doce, amo. doce, 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 Eu doce. amo. Dá para fazer vários Eu doces, não dá para fazer consigo. brownie. Aquilo eu não consigo me controlar. Jesus, eu como muito. Você Eu pode amo. pegar duas tâmaras, pegar 2 ovos, bater com leite em pó desnatado, a água e o cacau, você bate e tá pronto seu brownie. Você bota no Você forno. bate a tâmara, Porque ela vai ser o açúcar. mas Mas você tira o caroço. Não, ela não você é, tira ela não é bem.
Dura, assim. Não, para fazer essas receitas, você tem que deixar de molho 1 hora, 1 hora e meia Ah, ou 30 minutos numa água quente. Essa é a dica da Nutri. Que a gente... então pera, vamos pro passo a passo. Eu fiquei tentando. Gente, a tâmara vai quebrar meu mixer. Então você põe a Só quem tâmara de passa em molho. consulta sabe. Bota a tâmara de molho. Bota a tâmara Uma hora. de molho 1 hora e meia. Se você tiver com pressa, meia hora na água quente. Tá. Aí você vai, tira o carocinho, pega as 2 tâmaras, pega 2 ovos, leite em pó desnatado ou leite desnatado mesmo, um pouquinho de farinha de trigo, de preferência integral, né? Bate tudo, bota no forno e Ah, acabou. bota no Eu forno. Gente, vou fazer acho que isso. tem. Não, tem óleo também. Não tem como fazer brownie sem É. gordura. Então tem um óleo. Aí você escolhe o vegetal de sua preferência. Uma Tem pessoas colher. que indicam de coco. Não, é um pouquinho mais. Eu já passo a receita para você, Mar. Gente, tô chocada com esse brownie. Eu amo brownie. Depois joga umas nozes em cima. Opa! Ô, Nutri, então tá liberado a Oi. Páscoa, né? Depende da quantidade que você vai comer, olha. Tá Olha, eu liberado. vou dar uma sugestão. O que vocês ganharem, manda lá no escritório do Fit Home. A gente controla para você. Eu tenho muita saudade de dar aula presencial, porque eu ganhava muito chocolate. Agora no online ninguém me dá Ah, chocolate. mas Nutri não ganha doce. Nutri não pode comer Não doce. ganha. Nutri não pode comer doce. Hospital, a equipe toda ganhava doce. Aí a família, ué, mas você come doce? Olha, obrigada pela aula de hoje. Não sei se você tem mais alguma coisa para Ó, falar. teve uma dica aqui muito boa. Dá para fazer esse bolinho na xícara também, ó, no micro-ondas. Obrigada, Suelen. Boa, boa. Legal. Eu acho mó Bolinho de legal o nosso grupo, caneca. porque a galera começa a compartilhar a receita lá. Eu acho muito massa, meu. Sim. Depois a gente pode fazer um catadão das receitas delas, botar num PDF e dar para elas, que elas mesmas dão as receitas. Ô, Receita gente, de vocês. espero que a gente tenha ajudado vocês um pouquinho aí, falando um pouco sobre doce, sobre açúcar. É, Se você quiser fazer o acompanhamento da Aline, para ela te ajudar nesse processo aí comportamental, para você aprender a comer só 2 quadradinhos e não comer o resto da barra, a Aline tem um trabalho muito legal. Depois vocês chamam ela no perfil dela, tá bom? E se vocês quiserem fazer parte do Fit Home, que você tem os exercícios físicos e o material da Aline, sem um acompanhamento personalizado, mas com material muito legal e completo, daí você vem falar comigo que eu te explico como que funciona a nossa consultoria online. Fechou? Aline, obrigado, Mari, viu? faltou uma coisa muito Ai, meu importante. Deus, vai. As pessoas, às vezes, querem comprar suplemento que vai inibir a vontade de comer doce. O picolinato de cromo não é um deles. Eu já, há muitos anos atrás, já indiquei, mas eu já revisei meus estudos. O picolinato de cromo não tem nada que vai inibir essa vontade. Para algumas pessoas que têm o diagnóstico de compulsão, talvez o 5-HTP, mas também precisa usar de forma supervisionada, porque o excesso dele também pode aumentar a fome. Então é tudo controladinho, tá? Não sai comprando coisas aí que, ai, perca 5 quilos, vai perder a vontade de comer. Não, Para de faz o ser que a doida gente falou aí. aqui. Para de ser doida e parar de correr atrás de pílula mágica. Não existe, não. Sim, Tem que e suar. às vezes pensa, né? O que eu tô fazendo? Às vezes tô tomando 4, 5, 6, 7, 8 cervejas. Isso está me afastando ou me aproximando do meu objetivo, né? Então, às vezes, a gente consegue pensar e falar, não, dá para eu segurar, eu não preciso comer tudo isso, eu não preciso tomar tudo isso. Então, Perfeito. são coisinhas que a gente vai criando com o tempo aí. Mais uma quarta super produtiva. Obrigada, viu? De nada, gente. Muito bom. Galera, espero que a gente tenha ajudado. Uma boa Páscoa. Comam chocolate, sejam felizes, sem noia. E depois a gente tá junto nessa, fechou? Fechou! Obrigada, Aline. Obrigada mesmo. Foi ótimo. Beijos! Beijo.